Boa noite, amigos. Eu estou iniciando a nossa reflexão com esse pensamento de Anderson, que diz assim: de nada vale saber, imaginar é tudo. Lembrando que nós já conversamos sobre a imaginação no ser humano, é a centelha divina, porque é com ela que nós criamos. Então, lembre-se que quanto mais você desenvolver a sua imaginação, mais você vai se aproximar do Criador. É importante você refletir um pouquinho sobre isso. Eu gosto de reforçar esse pensamento que diz: na natureza não existe prêmios nem castigos, só consequências. Consequência de nossas escolhas. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e eu queria que você lembrasse: na natureza não existe prêmios nem castigos, só consequências. O Evandro, no último papo, falou sobre o salto quântico, que para ele acontecer, você precisa de 3 coisas: mudança, crescimento e transformação. É importante você pensar nisso. O doutor Zé Augusto, no papo de sábado dele, ele colocou uma coisa que é importantíssima para nós. Olha, de orgulho para baixo, a quantidade de hertz, de hertz. Então, essas frequências aqui são escuras. Então, tem que cair fora um pouco dessas frequências baixas e começar a trabalhar mais na luz, principalmente nessa época que nós estamos vivendo aí do tal corona. E a gente sempre está falando isso. Todo orientador, todo palestrante, todo exercício tem esse propósito: evoluir. Mas eu, às vezes, gosto de fugir dos raciocínios lógicos, filosóficos, e voltar um pouco para a prática. Então, eu estou te fazendo uma pergunta: como posso evoluir? Então, a gente viu no exercício do João que tudo tinha de motivação para a gente evoluir. E é lógico que, quando você fala em evoluir, é ficar mais sábio, ou mais sábia. Quando você associa isso, tem um significado para você? Evoluir é ficar mais sábio. Eu quero que você reflita de novo comigo sobre isso. Você desconhece uma coisa, aí daqui a pouco você recebe a informação, você experimenta essa informação, e quando você experimenta a informação, você vai arranjar conhecimento. Se você coloca o conhecimento em prática, você vai arranjar sabedoria. E quando é que você se torna sábio? É quando você vai ensinar o que você aprendeu. Então, esse tem que ser o nosso propósito de vida. Quer dizer, tem tanta coisa que a gente desconhece, que de repente a gente vai receber uma informação e que a gente tem que trabalhar nessa informação até que isso faça parte da nossa memória. Quando eu me sentir capaz, eu vou ter sabedoria, e sempre que eu me sentir capaz, eu tenho que lembrar que viver também é ensinar. Então, você ter sabedoria e guardar para você não tem muito sentido. Tudo isso depende de uma coisa: as nossas ações. Então, eu preciso agir. Tenho que lembrar que eu preciso agir. É a ação a responsável pela transformação de tudo isso. Então, se você fica inativo, não vai acontecer evolução na sua vida. Então, tem que lembrar que você precisa de ação. Eu gostei de uma coisa que eu estou
colocando nesse quadro, então, quando Galileu Galilei disse que a Terra era que se movia e não o Sol, porque antigamente era o Sol que girava. E quando Galileu Galilei descobriu isso, ele foi julgado. E deu uma olhada o que aconteceu no julgamento dele. Eu achei gozado. Ele diz assim, o juiz levanta e diz assim, o réu Galileu Galilei acredita que o Sol é o centro do universo e não a Terra? Fez a pergunta para ele. Olha o que ele respondeu. Já tive as minhas dúvidas. Então, é interessante, quer dizer, o juiz não sabe, agora Galileu Galilei já sabe. Então, é diferente. Quando você desconhece, você tem um branco na sua cabeça. Não tem informação do fato. Então, se não tem informação, é uma nuvem branca lá, tudo bem. Aí, de repente, vai chegar uma informação para todos nós. Como é que essa informação chega? Pelos 5 sentidos. Você vê, quando você vê uma coisa nova, fica diferente. Quer dizer, às vezes você não percebe, mas às vezes te chama a atenção. Você pode ouvir, você pode sentir pelo tato. Bom, a informação nova vai chegar para você pelos seus 5 sentidos. Então, é importante você lembrar que você tem que ficar ligado quando chegar o novo, você se envolver com ele um pouco, senão ele vai passar despercebido, porque se você não dedicar atenção e ação, o novo vai passar despercebido. Bom, a gente sabe que eu recebo uma informação, eu preciso transformá-la em conhecimento. Como é que eu vou transformar uma informação em conhecimento? Então, em ação. Aqui eu escolhi 3 figurinhas que dá para você imaginar. Quer dizer, eu preciso da ação para melhorar o meu conhecimento. Então, tem que treinar. Para ter conhecimento, tem que treinar. Se você não treinar, fica ruim. Ou seja, a gente precisa de ação. Agindo, transformamos a informação em experiência. Essa experiência que nos leva à sabedoria. Então, a sabedoria a gente pode ter na área física, na área do intelecto, na área das relações, na arte, e tem N situações que você poderia colocar a sua sabedoria. O importante é que a gente tem que ter em mente isso, que a sabedoria é o resultado do que ensinamos dos nossos conhecimentos. Então, você tem repassado sabedoria? Em que áreas? Pensa aí. E se você quer melhorar numa área, a melhor coisa a fazer é se preparar para ensinar. Eu já mostrei isso para vocês e só vou lembrar rapidinho, já que eu estou falando em desenvolvimento, em crescimento, desenvolvimento. Então, na curva de Gauss, que é essa formação bonitinha, a gente pode colocar a infância, a adolescência, o período de realização, o período de constatação e a reavaliação. É lógico que isso aí vai acontecer para todos nós. E que a curva de Gauss da vida não é bonitinha, é cheia de altos e baixos para todo mundo. Quer dizer, se nós formos desenhar a nossa curva, ela vai ser cheia de altos e baixos, uns mais altos, outros mais baixos, mas é uma ideia. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, se você observar, não é o nosso caso, mas se você observar a sua volta e observar aquelas pessoas que usam a filosofia deixa a vida me levar, a vida delas é de altos e baixos e não tão altos. Os altos são cada vez mais baixos. Quando a pessoa deixa
a vida me levar, uma vida sem controle, os altos são cada vez mais baixos e a pessoa acaba tendo uma vida medíocre. Eu estou te lembrando aqui alguns controles que nós precisamos desenvolver. O doutor Zé tem falado aí da importância dos alimentos, o professor Talema sobre a parte física, a biodança e tal. E a gente fala o tempo inteiro, Evandro, eu falo da parte mental, né? E, de vez em quando, um ou outro dá um pitaquinho na parte espiritual, mas isso fica sempre para depois. Nós já vimos no papo anterior que isso vai ficar lá para os 80, 80 e qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, é bom a gente lembrar desses comportamentos, porque se a gente melhorar esses comportamentos, a gente vai ter uma vida mais controlada. O alto vai ser muito mais alto e os baixos são cada vez menos baixos. Então, a curva da nossa maioria aqui do grupo, com certeza tem essa forma, porque eu tenho certeza que todo mundo tem procurado melhorar os seus comportamentos. Então, eu quero que você se lembre de quando você melhora seus comportamentos, você está falando em excelência. Vicente Lombardi diz uma coisa que tem que ficar na nossa cabeceira. A qualidade de vida de uma pessoa está na proporção direta com seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Então, a excelência em todas as áreas da sua vida tem que estar presente, quer dizer, você sempre procurando melhorar aquele pouquinho. Eu, como matemático, gosto de dizer assim, a excelência é o hábito de fazer um delta a mais todo dia, toda semana, todo mês. Bom, o importante é a gente estar ligado em que a gente quer melhorar. Os bons hábitos. Os bons hábitos, eles têm que ficar bem ligados ao nosso movimento do dia a dia, porque os bons hábitos ajudam no nosso desenvolvimento. Então, quando você melhora um hábito, você está procurando melhorar seu desenvolvimento. Então, pense a respeito de alguns desses que eu vou te colocar aqui. Eu vou colocar 7 hábitos e que eles têm um significado importante, principalmente para mim. Paciência. Como é que anda a sua paciência? Eu, de vez em quando, me bato com esse aí, né? Se a pessoa começa a não querer mudar, eu me bato um pouco com a paciência, com o indisciplinado. Então, paciência é demonstrar autocontrole, e isso eu tenho certeza que você tem. É ter controle de impulsos, não agir sem pensar, ou seja, pensar antes de agir. O hábito da gentileza ou da bondade. Aqui todo mundo é muito gentil, muito bondoso e tal, mas é legal você dar uma olhada isso em casa, no trabalho, com os amigos, tá? Então, gentileza é dispensar atenção, apreciação, encorajamento aos outros. Então, no seu grupo de amigos, no seu grupo religioso, no seu grupo, tá? Sempre lembrar disso. Atenção, apreciação, encorajamento, fazer parte do seu dia a dia. O hábito da humildade. Como é que é ser humilde para você? Isso está claro? Humildade é a demonstração de ausência de orgulho, arrogância ou pretensão. É um comportamento autêntico. Então, pense sobre humildade. É a demonstração de ausência de orgulho, arrogância ou pretensão. É um comportamento autêntico.
É bom a gente não confundir essa palavra humildade. Não confundir com passividade, modéstia ou baixa autoestima. Isso não é bom. Então, humildade não é ser passivo, ser modesto, ter baixa autoestima, não se valorizar, não é isso. Tá? O outro hábito que vale a pena você refletir se você está querendo melhorar o seu desenvolvimento. Respeito. Tratar as pessoas com a devida importância. Não só as pessoas, mas as coisas do universo. Então, respeitar. Você tem a criatividade com você, que é a imaginação. Mas se você não tiver respeito, vai ter grandes problemas aí. O outro hábito importante para você refletir: altruísmo ou abnegação. Altruísta, você é um altruísta? Você é uma pessoa abnegada? Você cuida disso? Você procura ajudar as necessidades dos outros? A gente vê no grupo a beleza que isso tem, mas quando a gente olha para a rua, e não tem muito isso, não. Então, é lógico que no meio que a gente vive, a gente tem que dar uma olhadinha nisso e orientar as pessoas ligadas a nós. A outra coisa importante que todo mundo fala, que gera uma vibração importante em nós, quer dizer, nos permite continuar o nosso crescimento, é o perdão. Deixar para lá os ressentimentos. Então, nós fizemos, nessa última palestra, uma revisão do nosso caminho, né? Então, uma das ferramentas, leve o perdão com você e a gratidão. Perdoe, deixe lá para trás, deixar para lá os ressentimentos, desistir de ressentimentos quando enganado. Essa parte é complicada, desistir de ressentimentos quando enganado. Eu vou fazer uma observação em relação a isso, que eu quero que você pense um pouquinho. Eu, Júlio, penso assim, ó. Quando alguém engana você na primeira vez, a culpa é dele. Mas na segunda vez, a culpa é sua. Ou seja, se você sabe que a pessoa é capaz de fazer isso, então evite de deixar ela fazer de novo. Ou pelo menos não fique revoltado com isso. Então, quando alguém engana você da primeira vez, a culpa é dela. Mas na segunda vez, a culpa é sua. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Gandhi fala uma coisa sobre o perdão que eu gosto muito. Ele diz assim: os fracos podem nunca perdoar. O perdão é atributo dos fortes. E eu tenho certeza que você é uma pessoa forte e vai se livrar disso. Para trás e para frente. Tá? Se livra disso, que o perdão te traz uma energia escura e nós não podemos ficar nessa. Um outro hábito importante que hoje é tão complicado, a honestidade. Como é que você traduz isso para você, honestidade? Honestidade é não tentar enganar ninguém. De vez em quando você dá uma tentadinha ou não. Eu tenho certeza que você não faz isso. Mas observe quem tenta, as consequências que vai ter. Um lembrete que eu gosto: a pessoa honesta mostra que joga limpo e não evita a verdade, qualquer que seja ela. A pessoa honesta mostra que joga limpo e não evita a verdade, qualquer que seja ela. Júlio, mas tem coisa que não dá para falar. Bom, então eu coloquei aqui uma coisinha para você pensar. Quando a gente fala demais, às vezes a gente fala as coisas que não deve. Então, se você está num ambiente pouco favorável, fale pouco. Falando pouco, você evita certas verdades que não quer se envolver. Então, pare e pense. Se você está num ambiente que não é muito favorável a você, fale pouco. Fale pouco.
Isso é importante. Um outro hábito que a gente precisa fazer uma reflexão é sobre o compromisso. Como é que são os compromissos para você? Compromisso é ser fiel à sua própria escolha. Eu quase que chamo isso de disciplina. Então, o cara realiza aquilo que prometeu para si. Compromisso. A pessoa é fiel à sua própria escolha. Eu escolhi isso, então eu vou cumprir isso. É isso que eu vou fazer. Compromisso é ter coragem moral de fazer a coisa certa. É lógico que é o seu certo, né? É ter a coragem moral de fazer a sua coisa certa, tá? Então, você está mantendo os seus compromissos. Agora, esses 7 hábitos que eu coloquei aqui, olha o que eles significam. Estes são os hábitos do líder. Eu considero que o nosso grupo só tem líderes, são pessoas especiais, tá? Pessoas especiais que procuram ajudar outras pessoas a melhorar suas qualidades de vida. Então, esses hábitos que a gente falou são chamados de princípios da liderança. Então, se você quer melhorar a sua liderança, lembre-se desses 7 hábitos. Quais são eles? Olhe lá: paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso. Então, dê uma olhadinha nisso e melhore. Lembrando que esses hábitos, por si só, eles já geram autoridade. Então, agora, quando a pessoa fala autoridade, mas o que é autoridade mesmo? Poder é diferente de autoridade. Então, eu estou falando de autoridade e não de poder. Preste atenção na diferença. O líder tem autoridade. Ele é modelo, ele é exemplo. A posição tem poder. O delegado, o juiz, o prefeito, o governador, eles têm poder. Tá? Então, o líder tem autoridade. É isso que a gente procura melhorar com a meditação. Eu gosto disso. Liderar também é amar. A gente fala tanto em amor, a gente conversa tanto sobre isso. Então, e o que é amar para você? Tem várias definições, né? Amar é atender às reais necessidades da vida. Então, quem ama, ajuda. Amar é ajudar. Amar é atender às reais necessidades da vida. Então, cuidado com o tipo de ajuda que você dá, tá? Porque atender às reais necessidades, isso que é importante. Lembrando isso que eu já falei, quem ama, cuida. Então, amar é cuidar. Eu cliquei 2 vezes e apareceu junto. Eu primeiro queria fazer a pergunta: quem faz a diferença para você? Quem faz diferença para você? Quem faz a diferença? Eu gosto dessa resposta. Faz a diferença quem ajuda no seu crescimento. Então, se uma pessoa está procurando me ajudar no meu crescimento, ela vai fazer uma diferença para mim. Então, quando você pensar em relação aos outros, se pergunte para quem que eu estou fazendo a diferença. E eu faço uma pergunta para você aqui, para você usar uma ferramenta especial. Dê uma olhada no seu passado e pergunte o seguinte: quem já fez a diferença em minha vida? Pensa assim, quem é que já fez a diferença em sua vida? Por que pensar? Porque é importante que você seja grato, que você agradeça, porque daí isso tudo volta para você. Então, quando você lembrar que uma pessoa fez algo bom para você e você agradecer, isso vai melhorar e muito em você.
Eu gosto de fazer algumas perguntas se o propósito é a gente crescer. Onde podemos fazer a diferença? Aonde é que a gente pode ajudar as pessoas? Na família, é lógico que é o lugar mais perto, depois vem os amigos, depois no trabalho, depois vai na sociedade como um todo, tá? E na natureza. Então, é importante que você faça um passeio por aí e diga o seguinte: eu posso melhorar a minha diferença, ou a diferença que eu estou fazendo, e isso tem a ver com o seu crescimento. Eu vou colocar aqui essa reflexão de 3, 4 semanas aqui, me fizeram voltar no meu passado. Alguns que fizeram a diferença em minha vida. Então agora você vai pensar na vida do Júlio, mas veja as coisas que daí você vai me conhecer um pouco melhor. É lógico que o cara que fez uma grande diferença para mim foi o José Silva, com o Mind Control, porque eu fui instrutor do Mind Control. A única coisa complicada que eu achava é que você não pode mudar nada por causa dos direitos autorais. Então, e ele usava todas as programações como você pode. Então, hoje eu tenho amigos da área psíquica aí, psicólogos, que eles chamam as técnicas do Silva de auto-hipnose. Então, é a força da hipnose no desenvolvimento das pessoas, porque ele era hipnólogo. Então, é lógico que ele criou uma coisa em cima dos conhecimentos dele. Tá. Então, eu só estou lembrando você que, no início, eu também fui instrutor deles. Depois, quando o nosso grupo se reuniu, que eles tiveram um problema aqui no Brasil, para a gente não parar, a gente criou o DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Os 8 que participaram, 7, 8 que participaram do início, a gente reviu todos os exercícios, todas as técnicas, todas as dúvidas, discutimos isso, e você vai notar que nas técnicas do Dom, as programações são eu posso, eu vou, eu, né, eu. Né? E a programação é para o meu eu interior. Então, a força da orientação no desenvolvimento. É importante, eu gosto até hoje de orientar essa parte, porque ela foi muito importante na minha vida. Agora, eu estou te mostrando aqui um livro que, no início, ele bateu na minha mão e me ajudou muito, porque eu tinha N problemas no meu início. Então, esse livro do Wayne Dyer, Seus Pontos Fracos, ele me ajudou muito. Eu vou projetar para vocês algumas coisas que me marcaram. Olha só, eu fiz um comentário há pouco e olha só o que o Wayne Dyer diz. É bom falar pouco. Melhor ainda é nada dizer, a não ser que esteja seguro de que o que pretende dizer é verdadeiro, amável e útil, ou pelo menos um deles. Então, uma coisa que eu acho bem legal para a gente pensar: é bom falar pouco. Melhor ainda é nada dizer, a não ser que esteja seguro de que o que pretendes dizer é verdadeiro, amável e útil, ou pelo menos um deles. Ele diz uma outra coisa que a gente fala o tempo inteiro: eu sou o resultado da soma de minhas escolhas. E cada eu sou que tanto prezo posso substituir por eu escolhi ser. Então, isso vai te dar responsabilidade. Eu escolhi ser. Tá? É importante você pensar. Então, ele lá chama atenção para isso. Quem eu escolhi ser? Quem você escolheu ser? Quem eu escolhi ser? Como quero ser? Como
quero ser? Essas perguntas a gente tem que se fazer de vez em quando. Quem eu escolhi ser? Como eu quero ser? Eu iniciei com isso. De nada vale saber, imaginar é tudo. Então, para quem usa meditação dinâmica, é fundamental você lembrar disso. Depois, um cara que fez muita diferença em minha vida foi Richard Bach. Você começará a se aproximar do paraíso à medida que se aproximar da velocidade perfeita. Então, Richard Bach, em Ilusões, ele caracteriza essas coisas que, para mim, foram importantíssimas. Você começará a se aproximar do paraíso à medida que se aproximar da velocidade perfeita. E se eu perguntasse para você, o que é a velocidade perfeita? Para quem está usando as técnicas do Dom, fez o exercício do João, sentir-se em. A velocidade perfeita é sentir-se em. Pensa nisso. Na história de Russell, eu encontrei a coisa que eu considero, na minha vida, a orientação mais importante de todas, as 5 leis de Russell. Então, tem um livro aí que você pode ler, que é a história dele, escrita por Glenn Clark, O Homem que Tocou os Segredos do Universo. Então, esse livro, eu me apaixonei por ele. Então, eu vou colocar para você as 5 leis de Russell. Veja a primeira. Ser humilde. Ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa primeiro dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Então, que coisa mais linda que isso, quando você se projeta no outro, cuida do outro, né? Ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. Você precisa desse seu relacionamento, né? E isso é importante, isso é ser humilde. A segunda lei dele é a lei da reverência. Para mim, tem tudo a ver com meditação. Ele não fala isso, mas leia isso comigo. Olhe reverente para dentro de si, em direção do seu eu. Se você ficar só o suficiente para familiarizar-se consigo mesmo, ouvirá os sussurros da fonte universal. Então, praticar quietude, voltar-se para dentro de si, tá? Isso é importante, isso vai te dar vida, tá? A terceira lei dele é a lei da inspiração. Olhe o que ele diz. Lampejos de inspiração vêm apenas àqueles que se sintonizam com o universo. Intuição e inspiração formam a linguagem da luz. Formam a linguagem da luz, intuição e inspiração. Para você se sintonizar com o universo, você tem que se voltar para dentro de si. Tá? Era o que o João estava procurando orientar a gente nesse exercício. Determinação. Olhe o que Russell diz. Você precisa reunir sua energia, preservando-a da dissipação em qualquer direção diferente da intencionada. Pense numa coisa de cada vez. Isso é dedicar atenção, tá? Determinação. Pense a respeito disso. Pense numa coisa de cada vez. Isso é importante para você. E a última, a lei da alegria. Essa tem tudo a ver com a gente aqui. Quanto maior a alegria na consciência interior do indivíduo, maior a força de recarga da energia pensamento dentro do ser. Deve-se buscar o êxtase interior. Então, busque esse êxtase no seu interior, tenha gratidão com seus órgãos, com as pessoas, e você vai ver que essa alegria vai se expandir em você. Tá? Isso foi
a parte importantíssima para a minha vida é eu ter aprendido isso com o Russell, com Glenn Clark, né? Porque Glenn Clark foi quem escreveu. Eu coloco aqui alguns lembretes de quem fez diferença para mim e para todo mundo. O Paulo Coelho também teve uma fase importante na minha vida. Ele diz assim: só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Então, se livre do medo, cai fora da energia negra. Tá? Então, o medo eu tenho que cair fora. Anderson diz assim: as leis da natureza são supremas e, para evoluir, o ser humano tem que aprender a conviver com elas. Então, veja bem, não adianta você querer contestar as leis do universo. Você tem que se adaptar e trazê-las para a sua vida, para que você melhore cada vez mais. Paul Bruton fala uma coisa que eu gosto muito também. Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam nossos sentidos. Então, veja, a verdade é de cada um. Não dá para discutir a verdade do outro. Tem um som bonito aí, tá? Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam nossos sentidos. Cuide disso. John Ruskin fala uma coisa que também é legal: a qualidade nunca se obtém por acaso, ela é sempre o resultado do esforço inteligente. E você tem a meditação dinâmica para ter esse esforço inteligente. Você vai gerar um novo hábito, ao invés de 30, 40 repetições, com 5, com 7, com 10 repetições em meditação. Então, só para dar uma ideia do que é o esforço inteligente. Então, cuide disso. É lógico que o meu grande mestre diz uma coisa que fecha tudo. Ele diz assim: se você procurar o reino dentro de você mesmo, e passar a agir de acordo com as leis que aí descobrir, você receberá o que necessita. Preste atenção no que ele está dizendo. Se você procurar o reino dentro de você mesmo e passar a agir de acordo com as leis que aí descobrir, você receberá o que necessita. Então, quando você se voltar para dentro de você e começar a fazer suas experiências e receber suas orientações nessa dimensão, você vai receber o que necessita, tá? Pense a respeito disso. Então, na verdade, a gente falou da parte importante do sábio, né? Então, o sábio é o cara que desenvolveu as suas habilidades na parte social, na parte espiritual, na parte dos esportes. Então, é bom você pensar a respeito. Nos tornamos sábios pela qualidade dos nossos exemplos. Então, porque a gente ensina por exemplo também. Então, através dos exemplos, a gente repassa a nossa sabedoria. Quando a gente fala para melhorar sua sabedoria, a gente pede para você trabalhar em si. Então, Sócrates diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso tem a ver e é um motivo para nós que meditamos continuar ainda mais. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, fique ligado e cuide disso. No Papo do Evandro, ele falou que o salto quântico gera uma expansão, né? E ele chamou atenção para uma coisa que a gente tem que pensar muito. Como eu posso melhorar isso que eu já sei e faço? Então, isso é querer
excelência. Agora, quando você diz assim, isso eu já sei, isso eu já faço, parou tudo. Então, lembre-se dessa primeira parte. Como eu posso melhorar isso que eu já sei e faço? Tá? O doutor Zé Augusto colocou uma coisa que é muito importante, que a gente pode lembrar que os pensamentos, o comportamento que a gente tem geram a serotonina, a endorfina, a dopamina, a oxitocina, mas lembre-se que isso você consegue muito mais com isso aqui. Se você quer acelerar seu desenvolvimento, trabalhe com oração, concentração, meditação, contemplação, dedicar atenção. Use as técnicas do dom. Isso vão te complementar. Se você faz tempo que não faz uma reciclagem, que tal fazer uma reciclagem? Para recordar os detalhes. Então, não, isso eu já sei, isso eu já fiz. Mas você tem um outro tamanho hoje. E você tem o local e as ferramentas para refazer. Então, lembrando, meditação e saúde, eu gostei disso que diz assim, previne doenças cardíacas, melhora o fluxo do sangue, fortalece a musculatura, reduz a dor, aumenta a sensação de bem-estar. Então, você tem motivação para praticar suas meditações de sobra. Veja esses 7 motivos para meditar. 1. Controla a ansiedade. 2. Aumenta a concentração e a produtividade. Faz com que você seja mais paciente. Ajuda a reduzir o estresse. Pode ser feito em qualquer lugar, principalmente se você desenvolver a habilidade de interiorização. Você pode melhorar suas noites de sono, melhorar sua criatividade. Então, motivos para você reciclar e melhorar seus níveis de meditação, você tem de sobra. Eu quero te agradecer por esse tempo, quero te dar um abraço especial pelo ursinho e, antes de encerrar, eu quero que você dê uma olhada no que eu preparei aqui para você se autoenergizar. Faça o seu. Dê um jeito, você pode fazer. Então, quando você olha para a minha imagem lá dentro, não tem como você não energizar. Então, quando você quer ajudar alguém, faça alguma coisa parecida para criar uma imagem, escolha uma imagem que te faça bem, que te ajude, e você vai ver que você vai conseguir iluminar muito mais as pessoas.